18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6:02, você no melhor Mix do Brasil até as 7, 18 horas. Eu, você e ela, Karine. Fala, Carlão, boa noite. Boa. E muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro, sempre contando com a sua elegante participação, querido ouvinte. Participe conosco do programa, é o 994887592. Facinho, Karine. Muito fácil, e vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas News. Combinado, participe 994887592. Mix. Sexta-feira, aquele giro inicial no trânsito em Manaus que deve estar lindo hoje. Deve estar daquele preço, hein, Carlão? Vamos falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Fala pra gente como é que está a volta pra casa. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karine, Carlão, boa noite aos ouvintes, ligado aqui na 100.7 Mix FM Manaus. Trânsito tá daquele jeito, a gente tá aqui pela Avenida Brasil, já desde o comecinho da Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, né? A volta pra casa, o trânsito tá concorrido, hein? São muitos veículos pela via e aquela lentidão em toda a extensão da via até se aproximar da Prefeitura de Manaus, porque só a partir daí que os condutores vão conseguir mais uma folguinha. Daqui a pouco a gente tem mais informações, Karine, Carlão. Obrigada, André Meirelles. Legal, André, 6:03. 18 horas. E agora, conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, denúncia na saúde. 3 empresas são contratadas para realizar o mesmo serviço. Ministério dos Transportes divulga os requisitos para quem quiser atuar como instrutor autônomo de trânsito profissional. Vice-presidente Geraldo Alckmin é aguardado para presidir a próxima reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA. Estudantes do Careiro da Várzea estão há 37 dias sem conseguir assistir a aulas por falha da Secretaria de Educação com transporte escolar. Para 6:04, juntos até as 7, aqui no melhor Mix do Brasil, com esses e outros assuntos, conferindo, hein? Os destaques desta sexta-feira, 17 de outubro de 2025, está no ar para você. Mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha só, escuta essa, hein? O governador Wilson Lima, ele simplesmente contratou 3 empresas, Karine e ouvintes, para fazer o mesmo serviço, isso mesmo. Imagina você contratar 3 empresas para fazer o mesmo serviço e pagar, né? 3 empresas para realizar exatamente a mesma função. É o que aconteceu aí no governo de Wilson Lima. A Secretaria de Saúde publicou a contratação de 3 empresas para fazer exatamente a mesma coisa, o mesmo serviço oftalmológico, Karine, hein? Exato, Carlão. De acordo com o portal da Transparência, são 3 contratos diferentes, mas para os mesmos procedimentos oftalmológicos, como você falou, que inclui aí a cirurgia de catarata. O fato levanta suspeitas, no mínimo, sobre superposição de serviços e possível desperdício de dinheiro público. Estamos falando aí de milhões, tá? Porque esses contratos somam mais de 3 milhões de reais. Olha só, são contratos milionários e é claro que despertam questionamentos, especialmente hoje, no dia seguinte da Operação Metástase. Nós falamos aqui no 18 horas, ação deflagrada pela Controladoria Geral da União e Ministério Público do Amazonas, que investiga os contratos irregulares de empresas que pertencem a uma única família e desviou dinheiro público da saúde no Amazonas, Karine. Bom, agora mais essa denúncia, né, Carlão? O governo Wilson Lima contrata 3 empresas, gente, diferentes para realizar o mesmo serviço na saúde pública aqui do Amazonas. O repórter Kennedson Paes está acompanhando o caso e traz pra gente agora ao vivo no 18 horas os detalhes de mais essa denúncia. Boa noite, Kennedson. Realmente é muito estranho, né? Esses contratos milionários justo na saúde pública do Amazonas. Exatamente, Karine Leão. Infelizmente, a gente não pode dizer que é uma grande surpresa. Isso porque ontem a gente estava falando da Operação Metástase, que também investigava esses tipos de ações legais, fraude licitatória e vários outros crimes que aconteceram de fato na saúde. Mais uma vez agora, a Controladoria Geral da União divulgou essa informação que está investigando a Secretaria de Estado de Saúde por suspeita de fraude e
superfaturamento em novos contratos milionários. Esses documentos oficiais, Karime, que podem ser acessados pelo portal da Transparência, mostraram pra gente que o governo Wilson Lima, ele contratou sem licitação 3 empresas para realizar o mesmo procedimento cirúrgico, que basicamente é o tratamento da catarata pelo Sistema Único de Saúde. Os contratos, eles têm os mesmos valores, os mesmos prazos e também o mesmo objetivo, reduzir a fila de atendimento. No papel isso daí parece incrível, uma ação super positiva, mas na prática há sinais de repetição de um velho esquema, Karime e Carlão. Essas empresas envolvidas são a Santos e Promissomer. Santos e Proximoser, clínica de ultrassom de olhos, também a Oftal Center. Elas já haviam sido citadas pela própria controladoria em outras auditorias anteriores, Karime e Carlão. Entre 2019 e 2022, essas clínicas elas foram investigadas por cobrar cirurgias que nunca foram feitas e também registrar procedimentos duplicados e cobrar valores muito acima do preço real. Inclusive, um dos casos apontados pela Controladoria Geral foi de que estava cobrando valores de uma cirurgia realizada, uma empresa privada estava cobrando valores de uma cirurgia que tinha acontecido no Hospital Delfim Aziz. Olha que louco. Então, de fato, isso estava acontecendo. Em alguns casos, os pacientes eles foram registrados como se eles tivessem até feito 4 cirurgias no mesmo olho, algo que os médicos consideram impossível. A controladoria ela também apontou falhas graves no sistema de controle da Secretaria de Saúde e o mecanismo ele permite que clínicas ele confirme atendimentos mesmo sem a presença do paciente, abrindo espaço para diversas cobranças indevidas e pagamentos sem nenhum tipo de comprovação, Karime. Ou seja, ele falava que fazia o serviço e aí não tinha o paciente para poder comprovar que estava ali e aí era por isso mesmo. E aí você imagina o quanto que pode ter passado aí despercebido. E até o Banco de Olhos do Amazonas, Karime, também a Central de Transplantes, elas apresentaram dados divergentes, reforçando a falta de transparência da gestão. Mesmo depois desses alertas, o governo Wilson Lima ele volta a contratar essas mesmas empresas pelo mesmo modelo e com menos riscos, Karime. E o discurso é de reduzir filas, mas o resultado é de um sistema usado para poder fazer um negócio milionário, né, Karime? Mais de 3 milhões de reais acumulados entre essas 3 empresas e o povo permanece sem atendimento, gente. Falando exatamente sobre atendimento, Karime, hoje imagens divulgadas do Hospital João Lúcio viralizaram nas redes sociais, onde mostravam diversos pacientes agonizando pelos corredores, macas sem colchões, falta de medicamentos, falta de remédio e até falta de dignidade humana. Na tribuna da Aliança Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, durante essa semana, o deputado Wilker Barreto denunciou também o abandono do Centro de Reabilitação da Terra Nova, que fica na área da Zona Norte de Manaus. A obra ela teve um investimento, gente, de mais de 6 milhões de reais, foi concluída há 4 anos e nunca foi inaugurada, está tomada pelo mato e serve apenas de abrigo para usuários de drogas. E segundo o próprio deputado estadual Wilker Barreto, esse é o maior descaso com o dinheiro público federal do governo Wilson Lima, gente. E o resultado é um descaso que a gente vê constantemente. Infelizmente, a população tem sofrido bastante desde a prisão desses últimos secretários, desses últimos homens de confiança que estavam ali na cúpula da saúde do estado do Amazonas. A gente está vendo que a saúde está desandando, Karime. Várias filas, várias pessoas desesperadas querendo atendimento, principalmente no João Lúcio. A gente também já recebeu imagens do hospital da Fundação Secom, onde pacientes oncológicos também buscam um tratamento para continuar sobrevivendo. Infelizmente, enfrentam essas consequências dramáticas de um governo que trata a saúde com muito descaso, Karime e Carlão. Kenneth, obrigada pela apuração e não tem como ser diferente, não é? Afinal de contas, a gente tem um gestor que responde lá em Brasília, ele é réu no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça, perdão, ele é acusado de vários crimes na saúde, contra a saúde pública do estado do Amazonas. Entre esses crimes, de ser chefe de uma organização criminosa que desviou dinheiro público durante a pandemia aqui no estado do Amazonas. Se o governador
é réu, acusado desse crime, imagina quem está por trás, imagina as pessoas aqui por baixo. Não tem outro exemplo a seguir, o exemplo só pode ser esse. E é por isso que cada dia que passa a gente tem recebido mais e mais denúncias de superfaturamento, de contratos irregulares, e agora quem está de olho nesses contratos é a Controladoria Geral da União. Ou seja, só Brasília, só lá no governo federal que é possível averiguar e procurar, apurar, investigar essa situação da saúde pública do estado do Amazonas. Na ponta aqui, o que a gente vê? Descaso, a gente vê pessoas sendo tratadas sem a menor dignidade nas unidades de saúde de responsabilidade do governo do estado do Amazonas. São pessoas que são atendidas em macas nos corredores, filas intermináveis. Os hospitais, os prédios estão sujos. A gente sabe, a gente já entrou, a gente viu imagens, aliás, do deputado estadual Wilker Barreto, que fez uma visita uma no visita 28, técnica, né, Karine? No 28 de agosto, exatamente, e pôde conferir em loco a situação até de sujeira nesse hospital. Pergunta que fica: cadê os 30 bilhões de reais que essa gestão, desde a primeira gestão, jura ter investido, ter aplicado na saúde pública do estado do Amazonas, que o resultado da população é só descaso, é só sofrimento, e o pior é a condenação de morte que essas pessoas elas recebem quando procuram a assistência da saúde pública do estado do Amazonas. A situação atual é criminosa, é um crime o que está acontecendo na saúde pública, na gestão da saúde pública do estado do Amazonas. Obrigada, Kenneth Sompans. Para 6h13, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. 18 horas. Tem mais essa, hein? Depois de tanta roubalheira, o INSS precisou interromper o programa para reduzir a fila de espera de benefícios como aposentadorias e auxílios. Então, a medida tem efeito imediato e, segundo o ofício assinado pelo presidente do órgão, Gilberto Valer Júnior, a falta de recursos no orçamento, ou seja, de dinheiro, né, gente, é a principal responsável pela interrupção do programa. Com a interrupção, o governo enfrenta agora o risco de novo aumento na fila de benefícios. Segundo dados internos, o estoque de pedidos passou de 1,5 milhão em 2023 para 2,6 milhões em agosto de 2025. Bom, agora o INSS informou que pediu uma suplementação orçamentária de 89,1 milhões de reais para conseguir retornar aí ao programa o mais breve possível. Mix. Olha só, a gente já falou aqui no 18 horas sobre a proposta do governo de acabar com a obrigação das autoescolas para tirar a carteira nacional de motorista. Pois bem, agora o Ministério do Transporte divulgou aí os requisitos para quem quiser atuar como instrutor autônomo no trânsito profissional. Karine. Pois então, Carlão, isso porque as provas de direção e de legislação, elas continuam sendo obrigatórias, tá? Então é preciso que tenha algum professor, um instrutor, como você falou, um instrutor autônomo de trânsito profissional. Bom, e ele não precisa estar ligado diretamente, especificamente a uma autoescola. O repórter André Meirelles tem mais detalhes pra gente. André, então, explica pra gente como é que vai funcionar a logística aí desse profissional. Olá, Karine, Carlão, boa noite para vocês, para os ouvintes. Olha, para virar um instrutor é preciso fazer um curso específico com aulas sobre leis de trânsito, direção segura e técnicas de ensino. Depois tem prova e certificado. Aí, com o curso feito, o profissional precisa de autorização do Detran e o nome entra numa lista oficial do Ministério dos Transportes. O carro ou a moto usados aí nas aulas podem ser do aluno ou do instrutor, mas tem que seguir todas as regras de segurança do Código de Trânsito Brasileiro e ter identificação visível de que é veículo de ensino. Então, durante as aulas, o instrutor precisa portar a CNH, crachá e documentos do veículo. A proposta também quer baratear o valor da habilitação. Segundo o governo, o custo para tirar a CNH, que hoje passa dos R$3.000, pode cair em até 80%. Mesmo com as mudanças, tem esse alerta aí, os exames teóricos e práticos continuam obrigatórios. Volto com vocês.
Legal, André Meirelles, 6h16 em Manaus. 18 horas. Esse é o melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar, com os destaques do dia, os destaques desta sexta-feira. Confira até às 7 da noite. Aqui no melhor Mix do Brasil, nas redes sociais, no @18 horas news, no WhatsApp, participe conosco, 994887592. Mix. Política. E vamos de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, projeto de lei do deputado comandante Dan, que exige a transparência na origem fornecedores de bebidas alcoólicas aqui no estado do Amazonas, gente, gerou discussão entre os parlamentares. E por que será? Porque esse projeto veio justamente por causa daqueles casos de pessoas intoxicadas que morreram, inclusive, com o metanol nas bebidas alcoólicas, e essa medida seria aí para prevenir, seria um fator a mais para proteger o consumidor. E por que tanta polêmica? O que aconteceu? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Karime, algumas medidas para alguns parlamentares seriam exigências demais, né? Muita gente disse que o deputado, o comandante Dan, estaria exigindo muita coisa. Mas assim, diante de tudo que a gente vem registrando no Brasil nos últimos dias, não tá dando para brincar, não tá dando para duvidar da procedência da bebida na qual você está comprando. E aí tiveram alguns colegas parlamentares que disseram que ele estava pesando a mão, mas eu acho que quando a gente fala de resguardar a vida humana, né, a gente sabe, nesse primeiro momento, agora que tá todo mundo realmente, né, bastante envolvido com essa situação e preocupado com essa questão do metanol, eu acredito que quando a pessoa chega ali no mercado para comprar bebida alcoólica, ela realmente tá até com um cuidado maior, né, Carlão? A pessoa não vai comprar bebida num bar de procedência duvidosa se ela tem o mínimo de esclarecimento sobre a atual situação na qual nós estamos passando. E aí, o que esse projeto de lei tem que causou tanta polêmica? Por quê, Karime? Ele pede para que todos os locais que vendem bebida alcoólica torne obrigatório ali os estabelecimentos, distribuidores de bebidas alcoólicas, informe de forma visível qual que é o fornecedor daquele produto. Ele também pede ali para que o distribuidor informe qual foi a distribuidora que forneceu a bebida, dê acesso ao cliente ao CNPJ e o número do registro sanitário daquele estabelecimento comercial. O problema é que a gente sabe é que nem todo mundo que tem o estabelecimento funciona de forma legalizada. Não, exato, mas o que ele está pedindo é que o comércio comprove ou mostre documentos que já são obrigatórios por lei. E que seja tudo visível ali ao olho do cliente, né? E aí, na prática, ele realmente quer que o consumidor tenha acesso a todos os dados que a gente já deveria ter, realmente, como é o registro sanitário. E aí, esse projeto de lei prevê, Carlão, caso os comerciantes não forneçam todos esses dados, que eles sejam multados com uma multa que varia aí de R$50 mil até a cassação do alvará. E aí, essa fiscalização ficaria por conta aí da vigilância sanitária, do PROCON e também das polícias civil e militar. Então, assim, eu acho que diante de toda essa situação, o nosso contingente, hein, Nathalie? Imagina isso, tirar mais policiais que nem tem quase. Mas aí a gente tem PROCON, tem a vigilância de saúde, esse suporte, né? Exato. Mas aí eu acho que diante da atual situação que a gente está vivendo, reforçar a segurança do consumidor não vai o que vale mais, exato. A gente está falando de vida, gente. Pessoas morreram. E aí a gente torce para que esse projeto possa passar e que venha a ser sancionado pelo governador Wilson Lima, né, Carlão? Sem dúvida, Nata, é importante realmente, que nem vocês falaram aí, são vidas em jogo, né? Então, todo cuidado é pouco. Quem paz, a Frente Parlamentar em Defesa da BR-319 foi instalada recentemente na Câmara Municipal de Manaus, e não precisa nem ressaltar aí a importância da rodovia para a economia do Amazonas e do Norte. O que a bancada amazonense tem feito sobre o assunto? Então, Carlão, a bancada amazonense ganhou um pouco mais de força em relação a esse tema sobre BR-319. Na Câmara Municipal de Manaus foi instalada a Frente Parlamentar em Defesa da BR-319.
BR-319, que está sendo presidida pelo vereador João Paulo Janjão e também com o Simon Bessa como vice-presidente e também o Sérgio Baré entre os membros. Esse grupo ele vai reunir esforços políticos e também sociais para poder garantir a conclusão da rodovia que liga Manaus a Porto Velho, considerada essencial para o nosso desenvolvimento, não apenas considerada e é real, para a gente se desenvolver aqui no nosso estado do Amazonas e também para integrar a nossa capital, o nosso estado, aos restantes estados brasileiros. O Sérgio Baré destacou que a BR-319 ela é um símbolo da conectividade também futuro, afirmando que falar dessa rodovia é falar de acesso e de qualidade de vida para quem vive isolado. Na Leã, Carlão, a situação ela endossou um pouco a mais. O deputado comandante Dan reforçou a crítica ao descaso com a infraestrutura da rodovia e, além disso, ainda alfinetou o governo federal dizendo que a preservação da Amazônia ela é seletiva. Vamos ouvir agora o comandante Dan. A gente vai, daqui a pouquinho, Carlão, a gente vai disponibilizar tanto no site do 18 horas como também na nossa programação, no Instagram, a gente vai divulgar lá esses dados que foram mencionados pelo comandante Dan. O que o comandante Dan mencionou durante essa fala na Assembleia Legislativa? Ele disse que quando se trata em pavimentação da BR-319, Carlão, o assunto sempre é muito registro, sempre precisam de muitos laudos e muitos estudos, muitas licenças para poder agilizar, só que para explorar petróleo na foz do rio Amazonas é liberado rápido, ou seja, o que o comandante Dan falou, olha, para algumas coisas é rápido, para outras vai passando aí. Vamos ouvir? Dá pra gente ouvir agora, comandante Dan? Agora dá. Então vamos lá, comandante Dan. Parece que aquilo que diz respeito à BR-319 não é prioridade, não é importante para o governo federal no sentido de buscar facilitar as liberações que nós precisamos obter para poder dar sequência ao trabalho que precisa ser desenvolvido na BR-319, a repavimentação da BR-319. Quando se trata de outras iniciativas, como é o caso da exploração do petróleo na foz do Amazonas, nunca houve exploração do petróleo na foz do Amazonas. Portanto, é algo novo. Mas aqui nós já tivemos uma BR pavimentada há 40 anos atrás e nós estamos falando de repavimentação. É uma ameaça para a preservação do meio ambiente repavimentar a BR e não é uma ameaça para o meio ambiente liberar a exploração do petróleo na foz do Amazonas. Se agiliza quando se quer agilizar. Se agiliza quando se quer. Quando se não quer, barra, diz que é inviável e que não vai fazer estrada apenas para passear e pronto. O pior, ainda tem a audácia, a hipocrisia, a covardia, a pachorra de levantar a bandeira do meio ambiente para defender o não repavimentação aí da BR-319. É ridículo. E nem dá uma alternativa. Exatamente, não dá uma alternativa. Chega a ser ridículo. Nathalie, vamos lá, foi um desabafo. O ministro Gilmar Mendes, ele chamou Luiz Fux de figura lamentável durante uma discussão no plenário lá no Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe o porquê dessa troca de gentilezas aí. Foi lindo. O clima realmente esquentou no STF dessa vez e o motivo foi um desentendimento entre os dois principais nomes da corte, como a Karime já adiantou, o Gilmar Mendes e o Luiz Fux. E esse episódio aconteceu no intervalo da sessão desta quinta-feira. Eles estavam ali na sala de lanche, do ladinho do plenário, quando, segundo informações de testemunhas que estavam ali no ambiente, o Gilmar Mendes, chegou a chamar o Fux de figura lamentável e afirmou que ele precisa de terapia para superar alguns traumas. E aí, Karime, esse desentendimento teria começado depois de uma crítica ao Gilmar, uma crítica do Gilmar ao voto do Fux no julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado, quando o Fux foi lá e votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, segundo algumas testemunhas, o Fux foi lá e reagiu dizendo que o Gilmar não poderia questionar a sua posição, já que ele não faz parte da primeira turma e chegou até a acusar ali realmente o colega de ferir a lei orgânica da magistratura. As informações de bastidores que a gente tem é que o clima realmente azedou mesmo ali entre eles, E esse episódio revela pra gente, Carlão, um embate que já é antigo
artigo entre os dois, né? Entre os dois ministros. Só que aí a gente, né, a assessoria do STF não quis comentar sobre o caso, mas o clima nos bastidores é realmente de desconforto e o episódio realmente expõe mais uma vez a divisão e aí, claro, isso daí coloca em xeque mais uma vez a credibilidade do STF, que a gente sabe que tá em baixa, né? É verdade. E quem? O vice-presidente, também ministro da Indústria, o Geraldo Alckmin, é aguardado para presidir a próxima reunião do Conselho de Administração da nossa Suframa. A informação foi confirmada pelo superintendente da Suframa, já o Bosco Saraiva, Ken. Exatamente, Carlão, essa confirmação veio exatamente dele, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e ele vai estar aqui em Manaus, Carlão, no dia 7 de novembro. Ele representa ali um movimento estratégico, essa vinda de Geraldo Alckmin para cá representa um movimento muito estratégico do governo federal para poder reforçar esse compromisso com a Zona Franca e também, ao mesmo tempo, com a bioeconomia amazônica, mas sem dúvidas ele vai pegar alfinetada também sobre a BR-319, que também estará em pauta, mas esse é um assunto para logo mais, né, Karime? Sim. O Alckmin, ele é ministro do Desenvolvimento, Carlão, ele vai presidir a próxima reunião do Conselho de Administração da Suframa, um encontro considerado fundamental para poder discutir o futuro do modelo da Zona Franca de Manaus. Ano passado ele veio, Ken? Não me recordo agora, Carlão. Acho que não veio, Acho que ele não veio, ele estava para vir e não veio. Sim, Exatamente. E esse momento que ele vem é justamente nessa pressão por novas matrizes econômicas. Recentemente agora, outras zonas francas tentaram sair do papel, já tinha sido levada ao Senado. Lembra, Carlão, que novas zonas francas estavam querendo serem propostas delas para elas serem construídas em outros lugares. Isso daí acabou passando e essa agenda foi anunciada pelo superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, e prevê uma grande exposição no pátio da Suframa, mostrando para o vice-presidente, Carlão, os resultados dos 5 programas prioritários financiados pela Lei da Informática, com destaque para a bioeconomia, setor que vem ganhando muita força como alternativa econômica sustentável para a nossa região amazônica. Esse programa prioritário de bioeconomia, ele já apoiou mais de 80 projetos entre 2019 e 2024, gerando ali mais de 200 novos produtos, processos e também serviços sustentáveis aqui na nossa Amazônia. É um exemplo de como a política industrial pode caminhar junto com a conservação e também com a geração de renda. Ou seja, lembra da BR-319? Por favor. Por favor. A gente também pode evoluir juntos através dela. Gente, temos um modelo econômico super sustentável na parte do meio ambiente, que é a Zona Franca de Manaus. Para tirar dúvida, gente, eu fui pesquisar aqui e sim, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele esteve aqui na última reunião do CAIS em 2024. Na ocasião, ele deliberou sobre 19 novos projetos industriais e de serviços. Boa, Karime. Muito obrigada, Kennedson Paz e Nathalie Moraes. Valeu, Ken. Nathalie, 6h29, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. A gente continua na BR-319, o assunto, né, não acaba e não fica pouco também. Agora, essa até é uma boa notícia. O presidente Lula adotou a proposta do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e promete acelerar aí obras na Amazônia que favorecem aí a BR-319, Karine. Carlão, enquanto segue aí a polêmica com os ambientalistas que ligam o sinal de alerta a respeito dessa proposta aí, o Amazonas como um todo comemora a possibilidade de ter novamente a BR-319 toda trafegável. Vamos aos detalhes agora com Diné Araújo. Então, Diné, explica pra gente mais sobre essa proposta. Boa noite. É a chamada Licença Ambiental Especial, uma proposta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e que o presidente Lula transformou em medida provisória. Na prática, a nova licença cria um processo simplificado para projetos considerados estratégicos pelo governo e estabelece prazo máximo de 12 meses para liberar as obras. A ideia, segundo os defensores, é desburocratizar e acelerar investimentos em infraestrutura. Com essa proposta, o governo
governo Lula deve dar mais velocidade a grandes obras na Amazônia, como o asfaltamento da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, e a construção da Ferrogrão entre Mato Grosso e Pará. Mas ambientalistas estão preocupados. Eles afirmam que o modelo pode abrir brechas para decisões políticas sobre temas que deveriam ser técnicos, além de reduzir o tempo para análises ambientais profundas. Entre os projetos que podem avançar com essa nova licença, além da BR-319, estão as hidrovias do Madeira e do Araguaia e até a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, área de grande sensibilidade ambiental. Já os defensores da BR-319 estão otimistas, porém ainda com o pé atrás, de acordo com André Marcílio, do Movimento Amigos da BR-319. Isso porque, segundo ele, já tem até um termo de ajustamento de conduta, um TAC, assinado pelo DENIT e pelo Ministério Público para a recuperação da BR-319, mas que ainda não andou. E a gente sabe que uma TAC tem que ser seguida, né? Então, através dessa TAC precisa do licenciamento ambiental, precisa do estudo do IARIMA, e essa licença ambiental especial é nada mais que um grande conselhão do governo que vai definir politicamente, né, que obras vão ser resolvidas no Brasil. A BR-319, ao longo desses anos, tem virado pré-eleitoralmente uma grande pauta para ganhar likes, mas a fiscalização diuturnamente dos nossos parlamentares deixa muito a desejar. O Ministério do Meio Ambiente garante que os compromissos com o clima e com os povos da floresta serão mantidos. Já o setor de infraestrutura defende que é possível ganhar tempo sem comprometer a segurança ambiental. Enquanto isso, o Congresso ainda discute os vetos do presidente Lula à proposta original, um debate que promete render, especialmente com a cúpula do clima se aproximando. Boa. E que vai acontecer em novembro em Belém, no Pará. Volto com vocês. Legal, Dinei Araújo, obrigado pelas informações. Você no melhor mix do Brasil. Mix. Tem atualização, Carlão, a respeito do caso do Bruno e do John Phillips, que foram mortos aqui no estado do Amazonas. A Justiça Federal do Amazonas concluiu hoje a audiência de instrução do processo que investiga uma organização criminosa de pesca ilegal na terra indígena Vale do Javari, onde os dois foram assassinados no interior do estado do Amazonas. A ação penal é movida pelo Ministério Público Federal, que denunciou 9 pescadores por envolvimento no esquema, e entre os réus estão o comerciante Rubens Dario da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, e Amarildo da Costa de Oliveira. Um dos réus são acusados pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips. O caso foi em junho de 2022. E com o encerramento da oitiva, dessas ações que aconteceram quinta-feira e hoje, sexta-feira, essa oitiva de testemunhas, o processo segue agora para a fase de alegação final da acusação e da defesa. Depois disso, vai ser proferida a sentença do caso. Mix. Agora 6h34 e daqui a pouquinho você confere aqui no programa 18 horas. Estudantes do Careiro da Várzea estão há 37 dias sem aula por falha da Secretaria de Educação com o transporte escolar. É o nosso assunto em instantes, já. Mix. Karime, aquele giro no trânsito agora, bora lá. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Antes de você falar da volta para casa, a gente sabe que vai ter interdição parcial nesse domingo na Avenida Rodrigo Otávio por causa de uma corrida. Conta mais pra gente. Boa noite, André. Trânsito. Mix. É isso mesmo, Karime, Carlão, ouvintes, boa noite mais uma vez. Olha, esse bloqueio acontece no sentido centro-bairro, entre a rotatória da Suframa e a rua 35. O outro lado da via vai funcionar em contrafluxo, isso para garantir a passagem dos veículos. Os agentes de trânsito vão estar espalhados em pontos como rotatória da Suframa, UFAM, Avenida Tefé, Manaus 2000 e Viaduto do Coroado, para ajudar a organizar o trânsito. Então, o percurso dos atletas vai até essa rotatória do Coroado e volta até a Casa das Correias, onde termina a prova. E o trânsito vai ser redirecionado em vários trechos, como na Avenida Penetração 2, também na rua
Rubens e viaduto do Coroado. Então, é uma passagem subterrânea do Coroado que fica fechada temporariamente e os veículos devem usar a rotatória para retornar ou seguir pelas vias André Araújo ou Efigênio Salles. Aí fica fácil de entender. Agora, sobre os desvios dos ônibus, as linhas 213 e 215 vão seguir pela Buriti e Valdomiro Lustosa. A 611 faz retorno ali pela Tefé e as linhas 002, 475, 542 e 650 têm desvios pelas ruas Atlântica, Silves e Penetração. E aí o IMMU faz um alerta para os motoristas e usuários do transporte público saírem mais cedo para evitar aí atrasos e transtornos que vai ter aí todos esses desvios nesse domingo agora, a partir das 5 da manhã até as 8h30 da manhã. Agora a gente continua acompanhando o trânsito aqui pela Avenida Brasil, Karime, Carlão. Nesse sentido, centro-bairro, volta para casa, trânsito continua concorrido aqui pela Avenida Brasil. A gente fala do trecho que é desde o começo da Avenida Brasil até aquele semáforo da Prefeitura de Manaus. É nesse trecho aqui que o trânsito está bastante carregado, muita lentidão, muitos veículos pela via, mas não tem nenhum registro de ocorrências até o momento. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h36. 18 horas. Nós vamos de tempo e temperatura e a previsão do tempo, hein? Sexta-feira, a previsão para hoje, sábado e domingo. Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira de muito sol, calor e temperaturas chegando aos 35 graus. A noite traz um clima mais ameno, com céu limpo e estrelado e sem previsão de chuva para a noite dessa sexta. E agora vamos para a previsão do tempo para o fim de semana, 18 e 19 de outubro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, no sábado o sol brilha forte, mas as nuvens começam a se formar e temos 30% de chance de pancadas de chuva para o período da tarde. E quando a noite chega, o céu fica parcialmente nublado, com ventos leves e sem previsão de chuva para essa noite de sábado. Resumo do termômetro: a temperatura no sábado varia entre mínima de 25 e máxima de 34 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 48 a 90%. Agora o domingo. O domingo começa abafado e úmido e à tarde há fortes chances, mais de 50% de pancadas de chuvas com trovoadas isoladas. À noite, o tempo segue instável, com possibilidade de chuviscos que podem evoluir para uma chuva leve para encerrar o nosso fim de semana. O resumo do termômetro: a temperatura nesse domingo varia entre mínima de 26 e máxima de 32 graus. Legal, Vanessa Lima, previsão do tempo 6h38 e você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, Karime, ouvintes, nós estamos no momento na pior crise da educação no Amazonas e também no interior. E a situação é ainda pior lá, né? E quem paga essa conta são os estudantes, é claro. A denúncia agora é a falta de transporte escolar em Careiro da Várzea, Karime. Carlão, são 37 dias no total, 37 dias letivos perdidos por falta de transporte escolar. Detalhe, um serviço que deveria ser garantido pela Secretaria Estadual de Educação. Os ônibus escolares estão parados e os alunos, principalmente das comunidades rurais, sem conseguir chegar nas escolas. Pior, hein, Karime? Nem o governador Wilson Lima, nem a Secretaria de Educação dão resposta à população, nenhuma resposta até agora. É um descaso que afeta diretamente o futuro dessas crianças e adolescentes. É uma realidade que expõe a completa falta de planejamento, de gestão, do uso do dinheiro público, né? Do nosso dinheiro suado. Principalmente aí a gente vê na área da educação, sabemos também na segurança pública e da saúde. Vamos falar sobre a educação agora com a repórter Nathalie Moraes, ela que recebeu essa denúncia e traz os detalhes pra gente. Nathalie, enfim, boa noite. Já são aí mais de 5 semanas com os alunos sem conseguir chegar nas escolas. O governo do estado já explicou, falou alguma coisa, se pronunciou? Boa noite mais uma vez. Mais uma vez, boa noite, Karime, Carlão e a todos que nos acompanham através aqui do 18 horas. Karime, a gente até tentou entrar em contato aí com a prefeitura comandada pelo prefeito Pedro
Pedro Guedes, lá do município, né, do Careiro, mas eles afirmaram que essa situação do transporte escolar é de responsabilidade da Secretaria de Educação do Amazonas. E, por sua vez, sabe qual que foi a resposta da SEDUC, Carlão? A prefeitura do município diz que é de responsabilidade da SEDUC. E a SEDUC disse que não responde a esse tipo de esclarecimento. Ué? E que a responsabilidade seria da prefeitura do município. Então, no meio dessa jogatina, a gente tem alunos aí da escola Alberto Santos Miguel há 37 dias sem aula. Eu tenho um trechinho aqui, essa denúncia foi enviada aqui para nossa produção, Karime, e um desses vídeos mostra a situação de abandono na qual esses alunos ficaram. No primeiro vídeo que a gente vai mostrar para quem nos acompanha também através das nossas redes sociais, mostra o momento em que um dos ônibus pregou e o motorista tentou de tudo para levar as crianças de volta para casa. Vamos conferir aí um trechinho. Nossos motoristas estão tentando ver se funciona aqui como já funcionou ali, ó. Os motoristas tentando funcionar aqui para ver se 18 horas. Ele tentou de tudo, Karime. No vídeo, né? Ele tenta colocar spray, tenta colocar óleo, tenta de tudo para conseguir levar as crianças realmente para casa com segurança, mas isso não foi possível. Essas crianças, elas estudam na escola Alberto Santos Miguel, lá no município do Careiro, e elas estão há mais de 5 semanas sem aula. Os pais e moradores relataram que os ônibus estão parados sem nenhum tipo de manutenção e que os motoristas também reclamam, Karime, de falta de pagamento. E aí a situação realmente está ficando cada vez mais difícil, porque eles chegam à prefeitura do município e a prefeitura afirma que essa situação é de responsabilidade da Secretaria de Educação aqui do estado, mas até o momento a secretária Arlete Mendonça não tomou nenhuma providência. E aí, Karime, muitos desses pais estão preocupados porque são crianças que estudam entre a 5ª e 8ª série. São crianças ali, né, de 10 até 16 anos, até já são adolescentes de 16 anos que vão entrar no ensino médio sem nenhum tipo de preparo, né? São centenas de crianças e adolescentes que estão em casa sem acesso à educação e o ano letivo segue comprometido. E tem mais um agravante, né, Karime? A gente sabe que muitas dessas crianças vão para a escola contando com aquele momento da merenda escolar. Né? Para muitas é a única refeição completa do dia, a gente sabe disso. Exatamente, e essa denúncia chega pra gente, né, Karime, Carlão, num momento onde a crise na educação da gestão Wilson Lima chegou a ser, como a gente até falou aqui no 18 horas dessa quinta-feira, é alvo de uma inspeção extraordinária do Tribunal de Contas aqui do Amazonas por conta dos contratos superfaturados dentro da Secretaria de Educação. Eu volto a dizer aqui, o Amazonas ficou em último lugar, tivemos o pior desempenho do Brasil no Exame Nacional do Ensino Médio. E como é que a gente vai mudar essa história com alunos que estão há pelo menos 37 dias sem aula? E o descaso, a questão é o descaso, o ônibus quebrar, os problemas acontecem, a gente sabe que o estado do Amazonas, ele enfrenta desafios estratégicos, desafio de locomoção únicos, é um estado gigante, a gente sabe desses desafios, dessa dificuldade toda, mas o descaso com o problema é que é a pior questão dessa gestão, porque parece que realmente não está nem aí. Gente, só 3% dos nossos estudantes conseguem chegar aí, concluir um ensino fundamental sabendo um mínimo, interpretar minimamente as questões de matemática e interpretação de português, gente. É um absurdo. Karime, e assim, até agora esses pais irresponsáveis seguem sem nenhuma resposta. São mais de 188 alunos que estão nessa situação. São alunos da escola Alberto Santos Miguel, escola da rede estadual, localizada no município de Careiro da Várzea, na região metropolitana aqui da nossa capital, que estão sofrendo aí com a falta de
transporte escolar e até agora não tiveram nenhuma resposta e estão nessa situação de completo abandono. E a gente aguarda, né? Segue aguardando aí mais posicionamento. Qualquer novidade você traz pra gente. Com certeza, né? A gente realmente espera uma resposta que seja plausível, porque ficar jogando a resposta, a responsabilidade para a prefeitura e a prefeitura devolver para a SEDUC não dá. Alguma coisa tá errada nessa história. Obrigada, Nathalie Moraes. 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Manaus vai inaugurar em breve, hein? O primeiro aterro sanitário do Amazonas totalmente adequado às normas ambientais. O local vai ter capacidade para receber resíduos sólidos pelos próximos 20 anos e conta com tecnologia moderna para tratamento de lixo, Karime. Então, Carlão, o repórter André Meirelles acompanhou a visita técnica da prefeitura que explicou como o novo aterro vai funcionar. E ele traz pra gente essas informações. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Carlão, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, na manhã dessa sexta-feira foi apresentada aí a primeira etapa do novo aterro com uma área equivalente a 5 hectares. Mas 3 espaços iguais também vão ser implementados, totalizando uma área de 20 hectares para a destinação dos resíduos sólidos da capital pelos próximos 20 anos. O prefeito Davi Almeida afirmou que esse é o primeiro aterro sanitário do estado que obedece a todas as regras ambientais do país, contando com uma tecnologia moderna para tratamento de resíduos sólidos. É o primeiro aterro sanitário que obedece todas as normas do CONAMA e todas as regras ambientais vigentes no país, com material de ponta mais moderno que existem no quesito de tratamento de resíduos sólidos. Olha, o primeiro aterro sanitário do Amazonas tem previsão ficar pronto aí em fevereiro de 2026 e aí vai solucionar um problema judicial de mais de 30 anos. O novo empreendimento, ele possui todas as licenças ambientais e a construção é fruto do termo de ajustamento de conduta firmado aí entre a prefeitura e o Ministério Público aqui do estado, homologado pelo juiz Moacir Pereira Batista em junho desse ano, como explica o prefeito. Nunca o estado do Amazonas teve um aterro sanitário e nós estamos na nossa gestão, por isso que eu fiz questão da presença do juiz, dos vereadores, para eles verem que o trabalho da prefeitura ele é contínuo. Nós tivemos essa decisão que o doutor nos conseguiu, aí eu acho que foi no mês de junho, né, doutor? Daí a necessidade de nós atuarmos no verão. O aterro ainda vai captar gás biometano para transformar em combustíveis para os caminhões de coleta e também gerar energia limpa com painéis solares. Boa. Volto com vocês. É o André Meirelles. 18 horas. Olha só, em Agência de Fomento do Amazonas, a FEAM conquistou o primeiro lugar no ranking nacional de atuação socioambiental entre as instituições financeiras e desenvolvimento. Uma boa, hein? Carlão, exato. A FEAM superou os gigantes como o BNDES e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, alcançando quase 39 pontos na avaliação. O ranking foi elaborado pela organização Soluções Inclusivas Sustentáveis e avaliou 20 instituições de todo o país, incluindo aí todas as 16 agências de fomentos estaduais brasileiras. Karime, a ideia é medir quem está ajudando o Brasil a crescer de forma sustentável com crédito, apoio a pequenos empreendedores e projetos que cuidam do meio ambiente. O reconhecimento coloca a Agência de Fomento do Amazonas no mapa das boas práticas ambientais do país. E agora 6h48 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. O Ministério Público Federal barrou o projeto de crédito de carbono no Amazonas por falta de consulta a povos indígenas. Somente após ouvir essa população, o projeto poderá ser novamente retomado. É justo, né, Carlão? Lógico. Segundo o Ministério Público, as lideranças locais afirmam que não foram informadas nem consultadas a respeito dessa resposta e dessa proposta, o que fere o direito à participação previsto em lei. A repórter Odineia Araújo está acompanhando o caso e traz os detalhes pra gente. Então, Odineia, a ação pede a suspensão, inclusive, imediata desse projeto, é isso?
Sim, é isso mesmo. O Ministério Público Federal quer parar imediatamente esse projeto de crédito de carbono que está sendo aplicado em unidades de conservação aqui no Amazonas. O motivo, como vocês disseram, é a falta de diálogo com quem mais deveria ser ouvido, os povos indígenas e comunidades tradicionais que vivem nessas áreas. O projeto chamado RED+, tem o objetivo de reduzir as emissões de gases do desmatamento e da degradação florestal. Na prática, ele permitiria que empresas comprassem créditos de carbono para compensar suas emissões. Mas, segundo o MPF, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado lançou o projeto sem consultar as populações locais, o que é uma violação de direitos garantidos por lei. Durante uma reunião em agosto, lideranças dessas comunidades contaram ao Ministério Público que nunca foram chamados para conversar, nem receberam informações sobre como o projeto funcionaria. E uma dessas entidades foi a Associação Sempre Verde dos Produtores Rurais da região do sul do Amazonas, lá em Apuí, que existe desde 2005. O advogado Jacó Zig, que representa a associação, ressaltou que a entidade nunca foi contactada pela SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas. O que está acontecendo são fortes indícios de desvio de finalidade, um atropelo no procedimento desse processo do protocolo da SEMA. A consulta pública, houve uma inversão. Ela teria que ter sido feita antes, e no próprio edital ele se contradiz em vários pontos. Eles dizem que será feito previamente, mas depois lá mais à frente eles dizem que será feito após o chamamento e juntamente com a instituição habilitada. Segundo o advogado Jacó Zig, na ata da consulta apresentada pela SEMA, existe a informação de que a comunidade foi sim ouvida, mas não consta nenhum comunitário no documento. Tem a ata dessa consulta que eles fizeram, dessa suposta consulta, e você vê que não tem ninguém da área, da região, agricultores, pescadores, não tem. Eles dizem que tem uma relação de moradores ao redor da área, mas não é o que está nos documentos que eles apresentaram, eles mesmos apresentaram. Está dizendo no edital que os atores vão mapear atividades sustentáveis e criar propostas voltadas. Quem sabe do problema é quem está lá. A SEMA declara que lá não existe povos originários, nem indígena, nem comunidade antiga lá na localidade. Só que quem tem que dizer de povos originários, indígenas, não é a SEMA. De acordo com o advogado, ainda nem mesmo a FUNAI foi ouvida. A comunidade também denunciou perseguições e falta de transparência da secretaria. Diante disso, o Ministério Público pediu à Justiça uma medida urgente: suspender todos os atos ligados ao projeto, inclusive o edital que selecionou empresas para atuar nas comunidades. Volto com vocês. Boa, Odinei Araújo. 18 horas. Agora 6h53, Karime e ouvintes, o Ministério da Saúde ele vai promover neste sábado, dia de mobilização nacional pela vacinação, uma ação tradicional, inclusive, da Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, que este ano completa aí 125 anos de história, hein? Parabéns, né, Carlão? Parabéns. E além das vacinas gratuitas para crianças e adultos, o evento também vai ter atividade cultural, ações educativas e, é claro, muita informação sobre saúde. Quem traz pra gente os detalhes a respeito da programação é a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Karime, Carlão e ouvintes, é nesse sábado. O Ministério da Saúde está preparando para o dia D da campanha nacional de vacinação com uma grande mobilização em todo o país. A ação, que nesse ano se une às comemorações dos 125 anos da Fiocruz, vai acontecer em várias cidades brasileiras. Aqui em Manaus, o evento acontece na sede da Fiocruz Amazônia, localizada na Rua Teresina, número 476, no bairro Adrianópolis.
unindo não apenas a oferta gratuita de vacinas para crianças e adultos, mas também uma programação especial que mistura ciência, cultura e cidadania. A ideia é transformar o sábado em um verdadeiro movimento nacional de cuidado com a saúde e mostrar para a população o trabalho desenvolvido pelo Instituto, como comenta a diretora da Fiocruz, Stephanie Lopes. Esse evento é um evento de atualização da caderneta vacinal, mas ele é recheado de outras atividades, em especial a divulgação científica. Nesse momento, nós abrimos as portas para toda a população conhecer o trabalho que é desenvolvido aqui no Fiocruz. Com o slogan Vacina é Vida, além de aumentar a cobertura vacinal e proteger milhões de brasileiros contra doenças, a mobilização fortalece a confiança nas vacinas. Então já sabe, sábado é dia de cuidar de quem você ama, colocar a vacinação em dia e ainda participar de uma programação animada e educativa. Volto com vocês. Legal, Vanessa. Mix. Olha só, estamos em outubro, mês de prevenção ao câncer de mama. É o Serviço Municipal de Referência para o Diagnóstico desse tipo de câncer completa 3 anos e meio em operação e o diagnóstico precoce segue sendo um dos principais aliados no enfrentamento à doença em Manaus. Exato, Carlão. O serviço é gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde, faz biópsias de lesões pré-cancerígenas, que é uma etapa fundamental para o diagnóstico precoce e, claro, a cura da doença. Como explica o repórter André Meirelles. Boa noite mais uma vez, André. Karime, Carlão, ouvintes, boa noite. Realmente essa tem sido uma etapa fundamental para o diagnóstico precoce e também o tratamento em tempo oportuno. Inclusive, a ginecologista e mastologista Carissa Lopes ressalta o impacto do serviço que aconteceu entre outubro de 2024 e setembro deste ano. Foram aí 621 mulheres atendidas, 396 exames realizados e 96 diagnósticos positivos para câncer. Dessas, a gente teve 24% de diagnósticos positivos. A gente impactou a vida de quase 100 mulheres de dar o diagnóstico para elas. Antes, essas pacientes, elas iam ou aleatoriamente ficar esperando, ou ficavam perdidas no sistema, ou iam para a fila da Fundação Secom, atolar ainda mais a demanda deles. E agora a gente oportuniza isso. Essa paciente vai na policlínica, ela faz o seu exame, em 30 dias úteis ela tem esse resultado, e aí sim a gente direciona ela para o local correto. Olha, o Serviço Municipal de Referência para o Diagnóstico de Câncer de Mama, ele conta com uma equipe multidisciplinar que é formada aí por médicos, mastologistas, enfermeiros, psicólogos e também assistentes sociais, tudo isso para garantir acolhimento humanizado desde a coleta da amostra até o encaminhamento para o tratamento. Enquanto a unidade da Policlínica de Djalma Batista segue de reforma aí, que só vai terminar em janeiro de 2026, o atendimento continua sendo ali na Castelo Branco. E neste mês de outubro rosa, a Censa, ela intensifica as ações de prevenção e rastreio do câncer de mama em toda a rede municipal. O dia D está marcado para o próximo sábado agora, dia 18, que vai ter aí mutirões de exames nas unidades de saúde e nas unidades móveis da mulher, totalmente gratuito, Karime, Carlão. Volto com vocês. Maravilha, obrigada, André Meirelles. 18 horas. Para 6h57, Karime Leão, no clima da sexta-feira, fim de semana, vai ser cheio de música boa, com certeza, na nossa agenda. E o destaque é para o espetáculo em tributo ao rei do pop, que é o Michael Jackson. Uma homenagem ao Michael Jackson, a performance espetacular de Rodrigo Teaser, considerado aí o melhor, né, na atuação de Michael Jackson. Quem traz pra gente os detalhes é Vanessa Lima. Vamos acompanhar. Fim de semana chegou e o que não falta é evento pra gente curtir, Karime, Carlão e ouvintes. A festa já começa hoje, nessa sexta, com 2 grandes atrações. Logo às 7 da noite, o estacionamento do Sambódromo recebe o Esquenta do Boi Manaus, que segue até domingo. É boi bumbá na veia, com apresentações dos bois de Manaus, do boi de Parintins e o melhor. A entrada é gratuita. Mais tarde, às 9 da noite, o clima muda de ritmo com o cantor Rodrigo Teaser, que desembarca no Estúdio 5, na Zona Sul, com o espetáculo Tributo ao Rei do Pop. Um show eletrizante em homenagem
homenagem ao rei Michael Jackson. Os ingressos estão à venda no site ingressomix.com. Já no sábado, 18 de outubro, a noite também será de pura energia. Às 9 da noite, o DJ Vintage Culture, um dos nomes mais aclamados da cena eletrônica, comanda as picapes no mercado de origem da Amazônia no centro. Os ingressos podem ser adquiridos nos sites vintageamazônia.com.br e ingressofly.com. E a festa não para por aí. Às 10 da noite, o Estúdio 5 abre as portas para o Flash Disco Halloween, uma balada temática comandada pelos DJs Raide Rebelo e Fernando Araújo, garantindo uma madrugada inteira de nostalgia e diversão. Já no domingo, 19 de outubro, a programação continua. O Esquenta do Boi Manaus segue firme no Sambódromo, mas antes disso, às 6 da tarde, o público pode conferir no Porão do Alemão da Zona Oeste o show do cantor e compositor Guilherme de Sá, ex-vocalista da banda Rosa de Saron, que traz o turnê Tempestade. Os ingressos estão disponíveis no site clubedoingresso.com. O fim de semana em Manaus está uma maratona cultural e eu sou suspeita para falar minhas preferências. Porque eu adoro uma festa, Karime, Carlão e ouvintes. Tá certo. Beleza, Obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. Aí aquela saideira no trânsito, não é isso? Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente, 7 horas em ponto, como é que está o trânsito aqui em Manaus? Trânsito. Karime, Carlão, ouvintes, boa noite. Avenida Humberto Calderaro com a rua Alberto Costa Lins, próximo ao Shopping Manauara, segue com trânsito moderado. Na Darcy Vargas com a Djalma Batista, o trânsito está mais lento no sentido centro-bairro, especialmente na passagem de nível da Constantino Neri. Já na Professor Newton Lins com a rua Goiás, o fluxo é mais tranquilo, com boa fluidez na Constantino Neri nas proximidades da Lores Cordovil. O trânsito flui normalmente, embora esteja mais intenso nesse horário, né? Sextou. Bom fim de semana, Karime, Carlão. Bom fim de semana, André Meirelles. Obrigada. Legal, André. Bom fim de semana. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, no mês de conscientização sobre o câncer de mama, o Atlas da Radiologia no Brasil mostra que o acesso aos mamógrafos ainda é um desafio nacional, hein? Segundo o estudo do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, o Distrito Federal tem a maior densidade de radiologistas do país. No extremo oposto, estados da região norte, como Acre, Roraima, Amazonas e Pará, registram aí as menores densidades do Brasil. No caso do Amazonas, são 166 radiologistas para uma população de mais de 4.200.000 habitantes. Enquanto Manaus conta com 6,97 radiologistas por 100.000 habitantes, o restante do estado tem apenas 0,35, uma diferença de quase 20 vezes. No caso de médicos especialistas em radiologia e diagnóstico por imagem, o Amazonas tem o menor índice de médicos por 100.000 habitantes. O Atlas mostra também que todo o país, as pacientes das periferias enfrentam dificuldades para chegar em um local com mamógrafo. E a cobertura muito baixa de mamografias ameaça, sim, a saúde de milhares de mulheres, que é uma realidade difícil, que se aprofunda ainda mais aqui na região amazônica. 18 horas. 7-2, Karime. Um beijo, bom fim de semana. Até segunda. Segunda. Você ouviu? 18 horas.